Bom dia, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Como é que tá a quarta-feira de vocês? Tá iniciando na graça? Então tá bom, na graça de Deus, né? Hoje, né, a gente vai meditar aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 ao 7. Então, antes da gente começar a ler com o Evangelho, eu já convido você a tascar o dedo no like aí, deixa já o seu joinha, que isso ajuda muito para o YouTube divulgar o vídeo, né? Para que a palavra de Deus atinja mais pessoas. Você também pode estar compartilhando esse vídeo, né? Via WhatsApp, via direct, para que as pessoas conheçam um pouquinho, né? As pessoas estão muito carentes da palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas até querem, mas não sabem onde buscar, né? Então, os meios de comunicação é o local perfeito para isso, né? Porque existe tanta coisa ruim, tanta coisa que leva ao pecado, e a palavra de Deus, talvez você seja mesmo a testemunha que essa pessoa precisa, talvez você é a única fonte da graça da palavra de Deus que esse seu amigo, que aquela sua amiga precisa. Então divulga, compartilha, né? Você que está chegando, que não é inscrito no canal, se inscreva. Já estamos com 48%, rumo a 50 inscritos, né? E depois rumo a 100 inscritos e assim por diante. Se Deus quiser, o nosso canalzinho vai crescendo devagarzinho e vai compartilhando aí com seus amigos mesmo, tá bom? Então vamos lá, o tema é o título, né? Escolha dos apóstolos recebe instruções. Como eu já disse, é Mateus 10, de 1 ao 7. Vai dizer assim: Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios e nem entrareis em Samaria. E diante as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, eu acho que tá meio escuro, só um instantinho que eu vou acender a luz aqui, rapidinho. Acho que deu uma melhoradinha, né? Porque aqui na cozinha é muito ruim, mas o meu celular tá na carga, então teve que ser. Bom, então o que a gente percebe nesse evangelho aqui? É a escolha dos 12 discípulos, que mais tarde seriam os apóstolos, né? Claro que Judas não chegou, Judas Iscariotes foi escolhido também, né? A gente leu o nome dele aqui, porém ele não chegou a ser apóstolo, né? Porque o apóstolo é aquele que já não é só seguidor mais, mas ele passa de seguidor a anunciador. Então, Judas aqui, então essa é a diferença entre discípulo e apóstolo. O discípulo é aquele que aprende, né? E o apóstolo, já vamos dizer assim, é um segundo grau, né? O discípulo aprende, o apóstolo ele passa pelo aprendizado e depois chega anunciador da palavra. E Judas não chegou nesse ponto porque ele, né, todo mundo conhece a história dele, traiu Jesus e se matou. E aí foi colocada uma outra pessoa no lugar de Judas, né? E continua ali os 12. O número 12 é um número simbólico. Não vamos entrar nesse mérito, porque né? Tem as 12 tribos de Israel, enfim, tem uma simbologia esse número aí. Só que aí, o que aconteceu? Quando Jesus chamou esses 12 discípulos, a gente pode perceber que o que me chama a atenção eram pessoas normais, como eu, como você. Então, assim, não é porque às vezes a gente se sente pequena demais, eu não entendo nada,
eu não consigo entender a palavra de Deus, eu não consigo entender a Bíblia, então eu não sirvo para servir a Deus, eu não sirvo para estar na igreja, eu não sirvo para evangelizar outras pessoas, né? É engano nosso pensar assim, porque olha para vocês verem. Os discípulos, cada um tinha um defeito diferente, cada um tinha, sabe, eles eram homens normais e comuns daquela época, né? Um deles, nós lemos há pouco dia, era Mateus, né, o coletor de imposto, aqui diz o publicano, aquele que Jesus disse, vem, segue-me, ele levantou e seguiu Jesus imediatamente. Ele era ladrão. Imagina, Jesus chamou um ladrão para seguir. Mas aí é que tá. Jesus não escolhe já aqueles... É até clichê falar essa palavra, mas ele não escolhe os capacitados. Ele capacita aqueles que ele escolhe. Entende? Então Jesus, depois que chamou, né, ele foi dando ali os ensinamentos, ele foi ali curando o coração, não só ensinando eles as boas, né, vamos dizer assim, as boas maneiras, né, mas também com certeza ele foi ali curando o coração de cada um, porque aqueles homens como eu, como você, certamente trazia feridas, trazia traumas, né, traumas até mesmo às vezes da infância, a gente não sabe, eram homens comuns, né, naquela época. E um outro ponto que eu queria, então assim, só para finalizar essa parte da escolha de cada um, Jesus quer mostrar para nós que todos nós somos convidados, né, não importa se somos pecadores, somos convidados a ser discípulos dele, não importa a nossa condição, se ele chama, é porque ele sabe que a gente tem condição de ser transformado, de ser mudado, né? E daí até transformar-se num apóstolo mesmo, num servidor, num anunciador, né? E então assim, ele deu poderes a eles, poder de curar, né? Poder de expulsar demônios. Por quê? Jesus sabia que eles tinham um potencial para isso. Potencial para quê? Para de fato repetir tudo aquilo que ele próprio fez. Então, com a graça do Espírito Santo, mais tarde, após a ressurreição, eles foram capazes sim, né? Tem um episódio onde Pedro se encontra ali, né, diante de um paralítico, eu acho, não me engano, não me lembro bem a deficiência, mas eu acho que era um paralítico. E aí o paralítico pede a esmola, né? Isso é confirmado o poder que Deus confiou a eles. Não o poder, né? Mas a graça de poder realizar milagres. Porque não era mérito deles, era mérito do próprio Jesus Cristo, né? Mas aí aquele paralítico pede ouro e prata. E moedas de ouro e prata. E aí Pedro diz, ouro e prata não tem, mas o que eu te dou em nome de Jesus Cristo, que é o mais importante, ele não disse em meu nome, ele não disse só levanta-te e anda, ele disse em nome de Jesus Cristo, deixando bem claro que o milagre, que a graça só acontece em nome de Jesus, não é em nome de Nossa Senhora, não é em nome de santos, é em nome de Jesus. Então em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ele levantou-se e saiu, né? Quer dizer, foi curado. Não por mérito de Pedro, não era mérito de Pedro. Pedro era só um servo do Senhor, mas por mérito de Jesus. Então assim, o que esse evangelho mostra é isso, que cada um de nós somos chamados, né? Então fique atento aí ao chamado do Senhor, porque talvez você pode ser convidado a ser um discípulo de Jesus e mais tarde um apóstolo e você nem está sabendo disso. Então assim, fique atento, porque Deus, hoje o evangelho mostra que Deus usa, Deus escolhe aqueles a quem Ele quer. Não é nós que escolhemos o Senhor, é o Senhor que nos escolhe. Amém? Então fiquem com Deus até sexta-feira. Espero que tenham gostado do vídeo. E sexta-feira a gente volta aí com o evangelho. Não esqueça de deixar seu like, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.